O tema da aula de hoje é sabedoria e autoconhecimento na figura de Sócrates. Então, inicialmente, né, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês rapidinho a respeito de Sócrates, lembrando que todo esse material ele está presente na trilha 3, certo? Nos textos, vocês podem consultar. Então, Sócrates, ele foi um filósofo ateniense, né, que viveu no período clássico da Grécia Antiga. Então, aqueles conteúdos lá que vocês estão estudando ou ainda vão estudar em história, né, no período da Antiguidade Clássica, da Grécia, é naquele período ali que Sócrates viveu. Então, ele é considerado um dos fundadores, né, da filosofia ocidental, e até hoje, a figura de Sócrates ela é considerada uma figura enigmática, né? Por quê? Porque ele não deixou nenhuma obra escrita. Então, tudo que se sabe do que foi produzido por Sócrates foi conhecido, né, veio a público depois, né, por alunos dele, né, principalmente Platão, né, e Xenofonte também, e algumas peças teatrais também que foram desenvolvidas por Aristófanes. Então, ele não deixou nenhum relato escrito, né, por isso que sua figura é considerada carregada de um certo mistério. Então, os famosos diálogos, né, de Platão, que tratam da obra de Sócrates, seriam, né, são considerados o relato mais abrangente da obra de Sócrates. Né? Como eu falei para vocês, ele não deixou legado escrito, então Platão acabou sendo o principal responsável pela perpetuação das ideias e da forma como Sócrates pensou, né, e propôs o desenvolvimento da filosofia. As contribuições de Sócrates, elas se deram principalmente, né, no campo da ética, né, reflexões associadas à conduta humana, né? Então, o nome de Sócrates ele está ligado, né, sobretudo aos conceitos da ironia socrática e também ao método socrático, né, que é chamado de elenchos ou de maiêutica também, a maiêutica socrática também ficou muito conhecida. Então, o método socrático, ele é até hoje ainda um método muito utilizado, né? E ele consiste basicamente no tipo, né, de pedagogia que se utiliza de uma série de questões, né, que são feitas. Então, essas questões elas são feitas não simplesmente para obter uma determinada resposta específica, né? Não é baseado na ideia do certo ou errado, mas tem como principal função encorajar a compreensão do assunto que está sendo discutido. Então, é você questionar o máximo possível até chegar próximo de se esgotar o tema que está sendo discutido pelas pessoas. Então, a base do método socrático é o questionamento, né? Questões em cima de questões, sem necessariamente esperar respostas corretas ou incorretas, certo? Então, a ironia socrática também é um outro ponto, né, de contribuição da filosofia de Sócrates. E se a gente for pensar, né, a ironia em si, ela é um recurso literário, né, do qual se transmite uma imagem que geralmente ela é contrária àquilo que a gente quis dizer, e o resultado dessa distorção irônica é algo engraçado, né? Então, por exemplo, né, se eu falasse, se a gente tivesse no presencial e eu fosse falar, citar, por exemplo, um determinado estudante, né, que tem a fama de gaiato, que tem o comportamento de gaiato, e eu dissesse que esse fulano ele é sério, né? Então eu poderia estar me utilizando da ironia, né? E o resultado seria algo cômico, né? Justamente pela intenção de querer dizer o contrário. Então, para Sócrates, o sentido de se utilizar a ironia, ele era um pouquinho diferente desse sentido original, desse recurso literário, né? Ele fazia da ironia o seu método de diálogo com as pessoas. Então, os diálogos de Sócrates eram a base da sua filosofia, né?
Então, essa ironia, como é que ele se utilizava da ironia? Ele chegava, né, com quem ele fosse conversar ou discutir um determinado tema, ele dizia que ele não conhecia nada a respeito de determinado assunto e ele perguntava sobre esse assunto à pessoa com quem ele conversava. Então, depois que a pessoa, né, desse uma verdadeira aula a respeito daquele tema, ele, Sócrates, pegava esse discurso que foi feito e mostrava onde estavam os erros da pessoa, né, que acreditava conhecer esse determinado tema de uma forma extremamente profunda. Então, a ironia socrática ela se baseia nisso, né, de mostrar ao outro que aquilo que ele acha que domina, né, que ele acha que conhece de forma extremamente profunda, tem falhas, né? É uma ideia também que está muito próxima de uma frase clássica de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, Sócrates utilizava também de uma outra frase que ficou muito conhecida, que era o conhece-te a ti mesmo. Então, se afirma que essa frase, né, utilizada, essa máxima utilizada por Sócrates, ela teria sido retirada de uma inscrição que ficava no portal do Oráculo de Delfos, que era, na verdade, um templo, né, muito importante para os gregos, era dedicado ao deus Apolo, e tinha lá escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os homens, o mundo e os deuses. Então, a base da filosofia socrática, ela também está muito presente nessa ideia do conhece-te a ti mesmo. Porque para ele o autoconhecimento, ele era a chave essencial do conhecimento do resto de coisas que existissem. Então, essa inscrição, ela considera, né, que o ser humano é a fonte de todo o conhecimento. E é através do conhecimento do próprio ser humano, né, que é possível conhecer os outros, conhecer o mundo e até mesmo conhecer os deuses. Essa é uma das bases essenciais aí da filosofia socrática. Então, para ele, né, se essa exigência do conhece-te a ti mesmo fosse alcançada, né, através da prática filosófica, do autoquestionamento, né? Então, seria possível se examinar a vida e investigá-la a fundo. Então, uma vida examinada e investigada a fundo, segundo Sócrates, era uma vida mais digna de ser vivida, não simplesmente observada. Essa imagem aí que vocês podem observar na figura 1, que é autoconhecimento socrático, ela está disponível lá na trilha 3, depois vocês vão ver lá direitinho. E ela é uma demonstração, né, uma representação de um desses diálogos socráticos, certo? Onde ele se utilizava, né, da sua ironia para suscitar, né, o debate com as pessoas com as quais ele conversava. Essa última figura que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a figura 3, é um mapa mental, né, sobre Sócrates, traz uma síntese, né, da filosofia socrática e algumas informações assim que já foram inclusive citadas anteriormente. É uma espécie de síntese, né? É um resumo da obra de Sócrates. Então ali vocês podem observar, né? Sócrates, o pai da filosofia clássica, né? Um dos fundadores da filosofia clássica. Uma das frases mais conhecidas dele, né? Só sei que nada sei. Então, para ele, a cada conhecimento obtido, surge uma nova ignorância. Então, a ideia, né, de contrapor as ideias das pessoas com as quais ele conversava, né, mostrando os pontos fracos, era justamente com essa intenção, de demonstrar que não existe a possibilidade de alguém conhecer tudo, certo? O todo, ele é o conhecimento total, ele é inalcançável. Então, por isso, né, essa ideia do só sei que nada sei. Só sei que nada sei, como uma das frases, né, mais conhecidas de Sócrates, chamando a atenção, né, para a importância da gente ter consciência da nossa própria ignorância, né, a humildade com relação a isso, porque por mais que a gente conheça temas, que a gente estude, que a gente se aprofunde, é impossível que alguém domine todo o conhecimento existente, certo?
Uma outra frase, né, que eu já falei anteriormente, né, que é o conhece-te a ti mesmo, é outra frase fundamental e uma das bases do pensamento socrático, né? A partir do autoconhecimento, a partir do momento que você conhece as suas fraquezas, os seus limites, a sua ignorância, né? Você consegue aprofundar o seu conhecimento e dominar outras questões, né? Ele busca, né, a essência das coisas, né, ou seja, a sua análise conceitual é baseada nisso, né. Algumas fontes que citam Sócrates, né, Xenofontes, aqui está Aristóteles, mas acredito que seja Aristófanes, que eu já citei anteriormente, e Platão. Então, Sócrates utiliza o diálogo, né, para encontrar a verdade, sendo que essa verdade não seria uma verdade incontestável, muito pelo contrário, né? A verdade no sentido de demonstrar que existem várias possibilidades, né, de verdade e que a nossa capacidade de conhecer as coisas, né, ela tem um certo limite, não no sentido de que nós não temos condições de conhecer, mas no sentido de que nós não temos como ter acesso a tudo, não é? Dominar todo o conhecimento existente. Aqui tem as bases, né, conceituais de Sócrates, né, indagação, ironia, a maiêutica socrática, né, que é aquele método que eu falei dos questionamentos, né, baseado nisso, né, nas perguntas, nos questionamentos, na reflexão a respeito de tudo o que acontece, né, para se aprofundar o conhecimento. E aqui, né, um dos últimos pontos, esse daimon seria uma voz interna, né? A gente pode entender talvez como sendo uma espécie de voz da consciência, né? Que Sócrates escutava e que seria que era vista como se fosse um deus que falava o que ele não deveria fazer, né? Então por isso que eu coloco, né, como uma espécie de voz da consciência, né? Que dava uma espécie de limites para mostrar o que não deveria ser feito por ele. Então, Sócrates, né, por essa abertura, por esse questionamento de tudo que o cercava, né, que é uma das bases do pensamento filosófico, ele não foi muito bem visto, né, por uma parte importante da sociedade com a qual ele convivia. Então, ele acabou sendo acusado, né, de corromper a juventude por conta do seu método, e a condenação que ele sofreu foi ter que beber cicuta. Não sei se vocês sabem, mas cicuta é um veneno. Então ele foi, né? Sofreu uma espécie de pena de morte, em que ele teve que se auto-executar tomando esse veneno. Então esse foi um pouco da trajetória, né? De Sócrates. Eu queria trazer para vocês e que também está presente lá na trilha,